Comunicação vencedora, resultados de excelência. Como usar a minha voz num ato de falar em público? Já abordamos os medos, os sentimentos, as sensações associadas a um ato de falar em público. Já abordamos também no segundo vídeo toda a preparação do processo. Chegou a hora de, então, quando eu estou já no ato de falar em público, o que é que eu digo? Como é que eu digo? O que é que eu tenho de perceber da minha comunicação para conseguir potenciar todo o processo? A minha voz é um dos meios de comunicação mais imediatos desde o momento em que nascemos. O bebê, quando chora, já está a ativar as suas cordas vocais, já está a ativar todos os seus mecanismos a nível de respiração para conseguir projetar a sua voz. O choro é o primeiro meio de comunicação que nós temos e quando choramos já estamos a usar a vibração das nossas cordas vocais para produzir som e depois todo o mecanismo vai se complexificando à medida que vamos crescendo no nosso processo de desenvolvimento. A nossa voz pode e deve ser trabalhada num ato de falar em público para poder ser potenciada de forma a eu conseguir passar as emoções que eu quero passar, as chamadas emoções da voz. Quando dizemos a alguém: "Ei, baixa o tom", será que estamos a dizer à pessoa para baixar realmente o tom? O tom de voz é um dos itens mais importantes a termos em consideração. E o que é isto do tom de voz? O tom de voz é se eu utilizo uma frequência mais aguda ou mais grave, tem a ver com a posição da minha laringe, que é onde estão as minhas cordas vocais. Se a minha laringe está mais subida, eu vou fazer um tom mais agudo. Se a minha laringe está mais baixa, eu vou fazer um tom mais grave. As minhas cordas vocais, quando esticam, o tom está mais agudo. Quando encurtam, o tom está mais grave. Isto é que é o tom, tem a ver com a frequência, tem a ver com eu perceber se estou a fazer um tom agudo, um tom grave. É diferente de intensidade, de volume. Intensidade barra volume é basicamente, imaginem que quando eu pego no comando da televisão eu ponho mais alto ou mais baixo. As pessoas continuam a falar no mesmo tom. O que eu estou a mudar é de facto a intensidade do som. Então a intensidade e o tom são dois itens muito importantes e que quando eu aprendo a modular, quando eu aprendo a compreender e a usar de uma forma efetiva, tem um grande impacto nas emoções que eu consigo provocar e quem me está a ouvir. A melodia do meu discurso, como é que eu uso as vogais, como é que eu uso toda a melodia que está por trás do meu discurso e que evita que ele seja monocórdico. Se eu passasse o vídeo todo a falar assim, sempre no mesmo registro, para já ia ser muito mais cansativo para mim, muito mais chato para quem me está a ouvir. Óbvio que não podemos nem devemos ser monocórdicos quando estamos num ato de falar em público. Então a melodia do discurso é outro dos fatores muito importantes a ter em consideração na minha voz. A articulação barra dicção, a forma como eu pronuncio os sons, está muito interligada também com o uso que eu faço da minha voz. Há diferentes sons com diferentes características que eu posso usar e enfatizar de formas diferentes para passar também emoções diferentes. Toda a fluência do discurso, onde é que eu faço as pausas, que sílabas é que eu pronuncio, todo o ritmo que eu uso do discurso vai ter uma influência muito grande em quem me está a ouvir e vai fazer a diferença na atenção que quem me está a ouvir me vai atribuir. Outro item muito importante é onde é que eu faço também as pausas, de que forma é que eu faço as pausas. As pausas são muito importantes para dar às pessoas que me estão a ouvir tempo para processar a informação. Pensem quando estão a ler. Imaginem estar a ler um livro sem pontuação. A escrita tem pontuação. Então, a oralidade, a apresentação de um conteúdo quando eu estou a falar em público, também tem de ter pontuação.
E há uma expressividade que nós damos para uma vírgula, para um ponto de exclamação, para um ponto de interrogação, para reticências. A forma como eu uso as minhas pontuações na oralidade tem toda a interferência na forma como eu consigo captar a atenção da audiência, como eu consigo dar tempo para processar a informação, dar tempo para que acompanhem todo o conteúdo que eu estou a apresentar. Isso está também muito interligado com a forma como eu me trabalho para usar a minha respiração. O padrão de respiração, quando eu uso a minha voz, o padrão de respiração mais adequado é chamado padrão costodiafragmático. Ou seja, quando eu aprendo a trabalhar a minha respiração, eu muitas vezes evito que tenha que falar mais rápido e acelerar, porque estou a sentir que estou a ficar sem ar e o controle da respiração é muito mais difícil. Então, quando eu trabalho todo esse processo, eu consigo trabalhar no ritmo do meu discurso, falar de forma mais tranquila, de forma a passar segurança, confiança naquilo que estou a apresentar, controle da respiração, controle nas pausas. É muitas vezes angustiante e daí surgem os porque parece que eu tenho que estar constantemente a preencher o meu discurso, que eu não posso ter nenhum tipo de pausa. As pausas são muito importantes. O controle da minha respiração para conseguir ter uma fluência que não seja nem muito rápida e parece que eu estou sempre mortinho por acabar o que eu estou a dizer. Ou também uma cadência muito lenta e que... Ok? Então eu tenho mesmo que estudar todo o processo, trabalhar todo o processo para perceber qual é o ritmo mais adequado, o ritmo que faz sentido para mim. Tudo isto é trabalhado num processo de coaching e personal training de comunicação e voz. Tudo o que implica a respiração, a projeção da voz, a ressonância, a amplificação que eu consigo dar, todo o suporte que eu tenho que dar, como é que eu uso o meu tom, como é que eu uso a intensidade. Tudo isso é importantíssimo quando eu estou num processo de falar em público, quando eu tenho uma mensagem para passar. Todo o trabalho de como é que eu passo a mensagem é muito, muito importante. Eu posso ter um conteúdo brilhante para apresentar, posso ser muito bom no conhecimento a nível teórico daquilo que eu quero partilhar, mas se eu não tiver uma forma efetiva de o transmitir, eu não vou conseguir ser eficaz. Quando trabalhas em ti, na tua comunicação, na tua voz e na forma como transmites os conteúdos que tens para apresentar, para partilhar, tu elevas a tua comunicação para outro patamar. E todos nós conseguimos. Se eu consigo, se a grande maioria de nós consegue, tu também consegues. Normalmente só não conseguimos por 3 razões essenciais. Ou falta de técnica, treino específico para o fazer, ou por falta de suporte muscular, da forma como eu aprendo a usar o meu corpo e trabalhar a minha estrutura muscular para conseguir usar a minha voz e o meu processo de comunicação de forma efetiva, ou então uma pequeníssima parte de nós apenas terá uma lesão impeditiva, um nódulo, um pólipo nas cordas vocais. A grande maioria de nós não terá esse impedimento. Por isso, quando trabalhas em ti e potencias todo o processo de comunicação, quando tomas uma decisão comprometida, quando entras em ação e resolves fazer algo para potenciar a tua influência, a eficácia do teu processo de comunicação, não só num contexto profissional, num ato de falar em público, mas também no teu contexto pessoal, tu elevas de facto a comunicação para outro patamar, melhoras a tua voz, melhoras a tua comunicação e, por consequência, melhoras a tua vida. Se achaste este conteúdo útil e gostarias de saber como iniciar este trabalho em ti, nas tuas skills de comunicação, nas tuas competências de falar em público, e se gostarias de ter acesso a uma sessão de coaching e personal training de comunicação e voz, escreve aqui nos comentários em baixo
eu quero, ou então envia-nos uma mensagem privada, entraremos em contacto contigo.